Olá, este é mais um programa da TV Mercado e nessa edição eu recebo em nosso estúdio para um bate-papo os analistas de mercado Paulo Torres e Adilson Reis. É um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Kaline, é um prazer estar aqui. Olá, Kaline, prazer também, muito grande. E o assunto de nossa entrevista será o comportamento do mercado futuro de cacau. Eu vou direto à conclusão. A conclusão é que os preços devem se manter estáveis e talvez no futuro até melhorar de nível ainda. O que aconteceu nos últimos meses é que a safra do ano passado, de 2010-2011, produziu um excesso de produção de volta de 200 mil toneladas e que isso indicaria preços abaixo de 3 mil para baixo. Devido à intervenção na Bolsa e o problema na Costa do Marfim, o mercado se manteve acima de 3 mil e foi até 3.500 dólares. Mas por fatores externos, não fundamentais, por fatores políticos. Então, a perspectiva do mercado é boa. A gente tem visto aí a indústria hoje bastante preocupada com essa questão de qualidade. E nós recebemos agora há pouco aí alguns padrões aí de algumas indústrias que mudaram completamente. Tem indústria aí que está exigindo um cacau aí de 8% de umidade, exigindo, porque isso a gente sabe que os mercados são cada vez mais exigentes, né? Eles brigam, prezam por qualidade hoje, né? Mas eu acho que o primeiro passo está no produtor. Acho que a gente tem que realmente fazer um trabalho de educação no campo. E as indústrias não promovem isso. Realmente eu estou muito assim. Eu tenho brigado muito com as indústrias, sempre que posso, sempre que a gente se encontra e tal. Os líderes, né, das indústrias, colocando exatamente essa necessidade da implementação de um programa no campo. Ela tem que ir no campo, ela tem que fazer o trabalho. A indústria de processamento de cacau na Bahia tem sido muito ausente junto ao produtor e seria de uma certa falta de visão essa atitude da indústria, porque ele depende praticamente do comerciante e deixa o problema da qualidade para o comerciante. Ele vai apertar o pescoço do comerciante, não quer saber do produtor. Agora, existem hoje em dia a Masa, a Nestlé, o chocolateiro já tenta fazer um trabalho direto com o produtor, porque ele sabe do produto que vai precisar no final, para tentar uma conscientização, melhorar a fermentação, melhorar o produto. E a indústria de processamento que está na região, está no local, o chocolateiro está na Europa, a indústria está aqui, está no campo, está na porta, é vizinha da fazenda. Então eles poderiam fazer um trabalho muito melhor, porque se ele não fizer um trabalho com o fazendeiro, não adianta apertar o pescoço do comerciante de cacau, porque o comerciante de cacau não faz nada. Os prêmios internos para mim são uma incógnita. Sem dúvida o agricultor baiano principalmente, é privilegiado, já que o Brasil está numa situação sui generis, que é o único país produtor que consome mais do que produz. O país africano, a Costa do Marfim, produz 1,3 milhões, acima de 1 milhão de toneladas, e não produz nada, deve produzir 10 quilos de cacau. O que se fala hoje é numa queda do temporão em torno de 20%, 25% e tal. Eu particularmente acho que nós vamos ter um número mais baixo. A safra do ano passado foi quase 20%, quase 30% acima do normal. Então, se cair 20% ou 30%, ela vai voltar ao normal. Isso, porque ela tem sempre tamanho. Ano passado foi um ano abençoado por Deus, um presente divino, a gente não pode deixar de esquecer isso. Agradecemos. Eu acho que a safra vai ser tardia. E ficamos mal acostumados. Ano passado foi extremamente cedo, né? A entrada de março, abril foram fortes e depois teve uma queda em junho e julho. Esse ano talvez volte ao tradicional, em que março e abril é fraco, maio começa a melhorar, junho, mas de qualquer maneira, esse ano, pelo menos o temporão vai ser mais fraco, bem mais fraco do que o ano passado. Bem mais fraco. Bem mais fraco. A gente tem notado que ao longo
dos anos, né? Nos últimos anos aí, nos últimos 10 anos, houve uma mudança climática, uma coisa assim, diferente, que ele se adapta muito melhor ao sol hoje do que a chuva. É estranho isso, entendeu? O cacau na Bahia, claro que o clima é temperado, tal, essa coisa toda, mas a gente tem notado assim, períodos de sol, né, de sol prolongado, a gente tem tido uma resposta muito maior do que, ao contrário de como era antes. Né? Tem algumas coisas, por exemplo, o problema do excesso de sombreamento que a gente tem aqui, o mundo inteiro cria cacau praticamente a sol aberto. A Bahia, o sistema Cabruca, porque o cacau originalmente é da Amazonas e é Cabruca, a Cabruca principal, que é a floresta amazônica, onde o cacau origina. Mas o resto do mundo, praticamente o cacau é a céu aberto. Sei. E a planta, a folha é uma célula fotoelétrica, precisa de luz. Menos luz, menos energia. Tá entendendo? E eu acredito que também o resultado da queda é que, depois da vassoura de bruxa, o fazendeiro ficou quebrado, o espírito do fazendeiro quebrou. Eu mesmo, na minha fazenda, passou-se 15 anos, você nem pensa em manejar sombra. E se você passar uma árvore 15 anos sem podar, você vai ter excesso vai ter desordem. Os fundos é uma coisa interessante que há pouco tempo eu escutei... Vamos numa linguagem bem... Quem são esses fundos, assim, Paulo? Fundos somos nós. Tem gente que não entende e tal. Os fundos somos nós. Os fundos de investimento que acontecem são o seguinte, somos nós. Existe a coisa privada, como é que chama? Aposentadoria privada, fundos de previdência privada. De previdência privada, né? de previdência. Então as pessoas economizam para aquilo. Isso vai aumentando. O volume da previdência privada é imenso, são bilhões e trilhões de dólares, que vai aumentando cada vez mais. Hoje em dia, você pensa em fazer previdência privada, o diretor desse fundo, o gerente desse fundo tem que investir. Ele investe parte em depósito, parte em ações e parte e procura sempre um retorno maior. Produtos primários. Porque o mundo inteiro sabe que provavelmente, ano que vem, o outro ano, o feijão vai estar mais caro do que esse ano. Ponto. Se você disser, não, daqui a 3 anos o feijão vai estar mais barato, você não acredita. Todo mundo cresceu a vida inteira sabendo que futuramente as coisas estarão mais caras. Com exceção talvez de produto eletrônico, que cai rápido. Então os fundos de investimento crescem brutalmente. Para lhe dar uma ideia, a União Europeia em 2002, 2003 tinha por volta de 12 ou 13 bilhões de euros investidos em commodities, em produtos primários. Isso em 2002, 2003. Em 2008 para 2009 eles já estavam acima de 200 bilhões. Então, se você é um gerente de um fundo, você tem que investir aqui, você tem que comprar alguma coisa. Tem que comprar alguma coisa, não pode botar debaixo do colchão, tem que comprar alguma coisa. E saem comprando as commodities, que realmente o preço do produto primário estava baixo. Então ele compra para evitar perder o dinheiro, uma cesta de commodities. Ele vai comprar metais, todos eles um pouco, cada um pouco, energia, petróleo, etc., cada um pouco, e depois grãos, soja, trigo, milho, etc., e depois perecíveis, café, cacau, suco de laranja, gado, galinha congelada. Se ele comprar 50 commodities diferentes, desde que ele ganhe 40, está todo mundo feliz, porque é a função dele. Então, o potencial desses fundos, a fatia de cacau é bem pequenininha, mas uma fatia pequenininha de 1 trilhão é enorme. A nível interno é difícil que entre o fator do dólar. A questão eu imagino que o dólar possa ficar por volta de 1,60 por aí, 1,55, 1,60. Eu imagino isso e rezo diariamente por 1,80. Isso. Tá entendendo? Eu rezo porque a fé. O dólar nessa linha aí, preço nesse nível. Esse dólar não é bom. Mercado nesse nível, e dólar nesses níveis também aí, a gente aposta. Quer dizer, a gente imagina uma faixa aí entre 70 e 85, talvez. R$70 a R$85, talvez. Esse seria um nível, né? Eu acho que abaixo de 75, 85. O que vai acima de 85, eu acho que já. Imagino também. Maravilha, parabéns, estou vendendo. Se ele vier a 75, não vendo nada. Se puder, compra do vizinho. Com certeza. Mas aí ele pode exagerar, ele pode vir a 70, mas é pico.
2 dias vem a 70 Isso, e depois volta a 75. Assim como ele pode ir a 85, pode ir a 90, mas é pico, é rápido. Né? Mas ninguém aqui tem bola de cristal, não, viu? Não. O mercado muda toda hora, né? A gente sabe que tem 1000 fatores. As variações existem, os fatores estão aí. E aí quem estiver apostando... É mais fácil a bolsa do que o preço interno. Nós estamos falando tecnicamente, né? A relação... O que a gente está colocando aqui é uma relação técnica do que o mercado está sendo mostrado hoje. Né? A única Mas ninguém fica dizendo assim, o cara está dizendo, falou, deixou de falar. Não. Eu sou apaixonado pela região e apaixonado pelo cacau. Realmente não tem paixão, não tem lógica. Mas eu tenho uma lógica também que eu quero comer e quero ganhar dinheiro. Claro. Eu acho que a cultura do cacau na Bahia é viável, lucrativa e vale a pena investir. O problema é que todas as pessoas envolvidas no mercado, a não ser que sejam, como é que chama, microprodutor, não, é aqueles de assentamento. Assentamento tem absolutamente tudo que você quiser. Ou se você for uma multinacional, você tem tudo. No meio, o pequeno, o médio e médio para grande produtor, esse está órfão de pai e mãe. Porque existe muita conversa de política, mas não existe ainda uma fórmula em que se possa, eu nem falo em ajudar, é simplesmente financiar com algum semblante de lógica e de sanidade. Não existe. Eu como produtor, eu não tenho dinheiro. Você achou que fiquei endividado tá? pelo programa com condições impostas. Eu não chio dizendo que a culpa é toda deles. Qualquer contrato, ambos os lados têm a sua responsabilidade, porém foi danoso, foi uma recomendação danosa. Se fosse um outro profissional liberal, você poderia processá-lo. Entendeu? Mas então terminei com uma dívida com recomendações, se não foram de má fé, não acredito que é de absoluta má fé, mas por falta de conhecimento, por realmente incapacidade de ter outra melhor recomendação, terminamos com prejuízo e com uma dívida. Então o governo agora maravilhosamente diz, para lhe ajudar, você pode pagar tudo que você tem atrasado de uma vez só. Eu agradeço. Muito bom. Muito bom. Legal. E mais tenham mais algum dinheiro? Não. Agora, quem não tem, quem não deve nada, tem dinheiro com 4 ou 8 anos de carência. O cacauicultor que continua batalhando, ele deve, não existe cacauicultor que não deve. Então, esse programa do governo de realmente renegociar a dívida, mas você tem que continuar pagando, você não tem carência, não faz sentido. Ao mesmo tempo que existe uma sanidade que é necessário ter carência para que se recupere a lavoura e comece a se tornar lucrativo, total sentido. Ao mesmo tempo ele diz, mas a dívida que você tem, paga tudo de uma vez e continua pagando diariamente. Então, tira com a mão e bota com a outra, não faz a menor diferença, infelizmente. Não temos programa nenhum no Brasil ainda que seja eficiente com relação à cultura do cacau. A todas as culturas sim, mas cacau não. É triste. Muito obrigada pela presença aqui de vocês neste bate-papo, que com certeza se tivesse mais tempo levaria 2 programas aí. Eu sou grato porque eu sou grande apreciador e incentivador desse seu projeto e eu acho que você no momento é o empresário mais visionário da região e fazendo essa TV Mercado, que eu acho fantástico. Não precisa tanto. Obrigado. E você continue conosco acessando www.mercadodocacau.com.br e participe. Envie sua dica, sugestão de matéria e seu comentário para tvmercado@mercadodocacau.com.br. Até o próximo programa.